Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler as bem-aventuranças até o verso 12. E hoje nós vamos estudar as bem-aventuranças em seu contexto religioso. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então Jesus passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Esta é a palavra do Senhor. Amém. No nosso estudo das bem-aventuranças, a gente já estudou o contexto bíblico, o contexto temporal, o contexto político. Hoje nós estudaremos o contexto religioso. Daí faremos, noutra ocasião, algumas considerações introdutórias e as bem-aventuranças no contexto do Evangelho de Mateus. Tudo isso preparando a gente para daí sim irmos passo a passo. A Bíblia, ela precisa ser entendida em seu contexto imediato, bíblico, em seu contexto temporal, histórico, para daí a gente saber fazer a devida interpretação e consequente aplicação da Bíblia para nós. Quando nós estudamos o contexto bíblico das bem-aventuranças, isso nos ajudou a entender o conceito de felicidade. O contexto temporal colocou a felicidade no contexto da perspectiva do céu, felicidade à luz da vida eterna. O contexto político e o sermão de Jesus no contexto político nos ensinou o tipo de engajamento que se espera prioritariamente do crente ou da igreja. Hoje, o contexto religioso vai ensinar que o cristianismo é uma religião do coração. Do coração. Quando Jesus prega esse sermão, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, Jesus estava confrontando uma sociedade que era totalmente religiosa. Na verdade, eles eram maciçamente religiosos, eles eram, de fato, ritualistas profissionais. Assim eram os fariseus. Assim eram cada um dos 4 grupos principais que existiam dentro da religião judaica. Dentro do judaísmo, que Jesus está confrontando com o seu sermão, nós encontramos os fariseus, nós encontramos os saduceus, nós encontramos os essênios, nós encontramos os zelotes. A gente ouve falar mais dos fariseus, mas Jesus também teve alguns confrontos com saduceus, com essênios e com zelotes. Quando a gente relembra ou aprende um pouquinho do que cada um desses movimentos ensinava, a gente vai começar a entender, quando a gente ouve o sermão de Jesus, onde especificamente o Senhor estava atacando no sentido de ver restauração. Então veja, por exemplo, os fariseus acreditavam que a felicidade, que a realização humana era encontrada na tradição,
no legalismo. Os fariseus estavam interessados no passado, porque a verdadeira felicidade para eles resultava da obediência à tradição, ao tradicionalismo de seus antepassados. Essa era a grande preocupação deles, tanto que Jesus, quando no capítulo 5 vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus não estava confrontando o Antigo Testamento. Não é que Jesus estava dizendo, o que eu ensino hoje é superior ou melhor ou corrige o Antigo Testamento. Não. Quando Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, Jesus estava combatendo a tradição dos fariseus, que mal interpretou a Bíblia. E aí, Jesus então prega nesse contexto onde, além de ensinar os conteúdos corretos da Bíblia, além de trazer as verdades do cristianismo, Jesus teve que também desconstruir o que se cria de forma equivocada. Então, para os fariseus, a vida religiosa estava na tradição. A felicidade era encontrada quando você seguia o tradicionalismo do passado. Os saduceus acreditavam que a felicidade era encontrada no presente. Em que sentido? Em algum tipo de modernismo, em algum tipo de liberalismo. Eles diziam algo mais ou menos assim: eis-nos aqui, nós temos que interpretar as coisas de acordo com os padrões modernos. Então eles buscavam uma religião atualizada, algo que fosse inédito. Se os fariseus, por um lado, queriam as coisas passadas, antigas, os saduceus diziam, chega de coisas velhas, nós queremos coisas novas. Jesus, de alguma forma, também vai combater isso. De certo modo, gente, tanto os fariseus como os saduceus tinham um pouco de razão, porque a verdadeira religião tem de ser baseada, sim, em algum sentido, na revelação do passado. A verdadeira religião tem também que ter aplicabilidade para o presente. O problema é que nem fariseu, nem saduceu havia encontrado o equilíbrio correto. E aí vem os essênios. Os essênios diziam, a felicidade não está na tradição, a felicidade não está em saber viver o presente, a felicidade está em eu me separar do mundo. Eu vou me separar da sociedade. Então eles enfatizavam a separação geográfica, eles mudavam da cidade para o deserto. E viviam esse tipo de espiritualidade de alto flagelo, que muito se falou dela na Idade Média, os pais do deserto ao longo da história da igreja. Há quem defenda que João Batista cresceu no meio de uma comunidade dos essênios, ele se vestia da forma como se vestia, ele comia o que ele comia, porque ele era um ermitão, alguém que se afastou da sociedade, porque não queria se corromper com ela. Os zelotes eram o oposto dos essênios, no sentido de que os zelotes queriam sim, de toda forma, estar infiltrados na sociedade, na política, porque eles acreditavam que a felicidade era resultado de algum tipo de revolução armada. Eles acreditavam que a felicidade, o Messias viria estabelecer o reino em Israel, o reino político, o reino geográfico. Então eles criam, não, felizes são aqueles que sabem usar a revolução em seu favor. É impressionante, gente, como esses 4 grupos religiosos guardam relação com a história do cristianismo desde então, a história da igreja, a história da humanidade. Eu recebi essa semana, por exemplo, eu não passei isso pelo WhatsApp, porque eu não gosto muito dessa efervescência de WhatsApp, mas um colega pastor me passou uma lição de escola bíblica dominical, da revista de adolescentes, da nossa convenção, onde o autor está
ensinando o adolescente, fazendo uma relação, para você ter uma ideia, entre a libertação do povo de Israel do Egito com algum tipo de necessidade de se estabelecer um socialismo na sociedade. E aí a tarefa que ele recomenda para o professor da lição para os adolescentes é a leitura da obra de José Dirceu. Está lá, está escrito. Um livro onde ele vai falar sobre revolução e essas coisas. A tarefa de casa é você pesquisar o que foi o AI-5, o que foi a ditadura no Brasil. E eu fiquei pensando, meu Deus, como o cristianismo teve a capacidade de atualizar os equívocos dos zelotes, por exemplo. É de entristecer quando a gente vê segmentos da nossa própria denominação, não diria segmentos, mas indivíduos da nossa própria denominação entendendo que a verdadeira libertação é a libertação política, ou do pobre, ou do oprimido no sentido político. Isso não é cristianismo, essa não é a mensagem de Jesus. Então, é importante a gente entender esses grupos e ver a relação que eles guardam com o nosso contexto, para daí a gente tirar um maior proveito do que Jesus está dizendo nas bem-aventuranças. Em resumo, os fariseus diziam, vamos voltar ao passado. Os saduceus diziam, vamos olhar para frente. Os essênios diziam, vamos sair de onde nós estamos. Os zelotes diziam, não, vamos fazer oposição. Enquanto os fariseus eram entusiastas nostálgicos, viviam de passado, os saduceus eram modernistas, os essênios se isolavam e os zelotes eram ativistas sociais. A verdade é que os dias de Jesus eram uma confusão no que diz respeito à religião. Parece exatamente com os nossos dias. E o que Jesus está dizendo nas bem-aventuranças, e o que Jesus está dizendo no Sermão do Monte, em todo o seu ensino como um todo, é que todos esses grupos estavam errados, cada um deles. Por isso que no Sermão do Monte, ainda no capítulo 5, caminhando lá da metade do 5 para o final, Jesus vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ele corrige o pensamento no que diz respeito à interpretação da Bíblia. Para os fariseus, Jesus estava dizendo, religião não é observar o exterior. Porque quando Jesus no Sermão do Monte diz, olha, adultério não é necessariamente você se deitar com a mulher que não é sua mulher, sendo você casado. Adultério não é só exterior, não é só observar uma tradição, adultério é você olhar e cobiçar. Veja que Jesus está tirando os olhos dos fariseus da tradição, do exterior e trazendo para o coração. Para os saduceus, Jesus dizia, olha, religião não é uma filosofia humana, inventada para se acomodar aos tempos que vão se evoluindo. Não, o cristianismo não é isso. Para os essênios, Jesus dizia, olha, acreditem em mim, religião não é separação geográfica, não é autoflagelação. Para os essênios, Jesus dizia, aliás, para os zelotes, religião não é ativismo social. Jesus estava dizendo que o reino dele está dentro de cada um daquele que crê em Jesus Cristo. O reino de Deus está no coração de quem se arrepende do seu pecado, crê na vida e na obra de Jesus e busca a viver a vida que agora ele vive no corpo, não mais para si mesmo, mas para aquele que morreu por nós e nos amou, Jesus Cristo. Vive a vida pela fé. Essa é a mensagem central de Jesus para o mundo e que Paulo captou muito bem quando ele resume isso que eu acabei de dizer, por exemplo, em Gálatas 2:20, quando ele diz, vivo não mais eu, Cristo vive em mim, e assim por diante. Então esse é o fundamento do Sermão do Monte, das bem-aventuranças,
Jesus está nos dizendo que a vida cristã diz respeito com o coração, com o interior, e do interior todas as outras coisas são transformadas. Não é um tipo de ritual religioso, não tem a ver com filosofias, não tem a ver com local geográfico. É impressionante porque até hoje pessoas acreditam que Israel, geopoliticamente falando, tem algum relacionamento com o Messias. Meu povo, o Israel que hoje nós vemos, geopoliticamente falando, não ama o Messias. Eu estava ouvindo um rabino dando entrevista essa semana, um rabino badalado aí na cidade de São Paulo, ele dando uma entrevista na Rádio Jovem Pan, e eu fiquei impressionado com a interpretação que ele deu sobre o chamado de Abraão. Eu não sei de onde ele tirou aquilo do texto bíblico. Ele disse que o chamado de Abraão foi Deus dizendo para ele: você vai sair de onde você vai sair para você ter um encontro consigo mesmo. E ele diz que é isso que está lá no hebraico. Eu corri no hebraico, olhei o hebraico, li comentários de hebraístas e falei: meu Deus, de onde eles tiraram isso? Um rabino judeu, dizendo que o grande encontro que Abraão teria que ter era consigo mesmo. E adivinha, os repórteres da Jovem Pan ouvindo aquilo, amando. A religião, Jesus está dizendo, não tem a ver com local geográfico, com ativismo político, com filosofia, com autoajuda, com ritual religioso. Jesus veio inaugurar a nova aliança, não porque a antiga fosse ruim, mas porque a antiga não foi o bastante. A antiga dizia o que fazer e o que não fazer, mas não nos empoderava, e a nova aliança nos empodera pelo Espírito de Deus. O Senhor transforma o nosso coração de pedra em carne. O Senhor, como diz Jeremias 31, 33, o Senhor crava essa lei no coração, que era tudo o que os fariseus, por exemplo, não estavam enxergando. Jesus resumiu a lei, ou a atitude do cristão, em Mateus 5, verso 20. Olha o que ele diz. Ele diz assim: se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Em outras palavras, a menos que eles tivessem algo mais neles mesmos, do que as coisas que já eram observadas, que já eram obtidas, eles não teriam parte no reino de Deus. E o mesmo é válido para nós hoje. Porque o que deve nos dar segurança ou garantia de que estamos no caminho da cruz, não é simplesmente porque a gente tem uma teologia correta, ou segue uma tradição ortodoxa, como tantas vezes nós batistas, pelo menos no passado, hoje eu não sei muito bem se é mais assim, mas onde a gente se gabava da nossa pureza e da nossa linhagem doutrinária, conquanto seja fundamental, mas isso não é garantia. Jesus disse isso para o fariseu. Não adianta você ter a tradição correta se você não entende o que fazer com ela. Se você não entende como ela se aplica às nossas vidas, ao nosso coração. Eu estou relendo a história da igreja, estou lendo um livro fascinante sobre a história da igreja, e eu estou bem no ponto da leitura em que conta de que maneira nós, os batistas, nascemos na história da igreja lá no iniciozinho do século 17, e é de se orgulhar essa tradição nossa, batista, que, por exemplo, ano que vem, Deus permitindo, nós vamos celebrar 100 anos de trabalho batista em Goiás, dos quais nossa igreja tem 75 anos de história. Quer dizer, nossa história é bonita, ela é linda, nós não somos fruto de briga de esquina. 100 anos de trabalho batista em Goiás, 75 nós já existimos. Mas Jesus está dizendo, como disse aos fariseus, essa tradição não garante salvação, não garante vida eterna. Os liberais, por outro lado, não podem se animar porque inventaram uma maneira de fazer a Bíblia ser mais atual, mais relevante. E aí eles tentam
fazer com que o sobrenatural que não encaixa no cérebro humano, no raciocínio humano, seja eliminado, como muitos fazem. Não, a Bíblia é interessante, mas ela contém alguns mitos que não dá para compreender. Você tem que se lembrar que a Bíblia foi escrita numa época onde os mitos eram muito fortes, e assim, nessa tentativa de fazer a Bíblia ser relevante para o hoje, como os essênios tentavam fazer, muitos liberais hoje dizem coisas que são absurdas. Negam, por exemplo, a concepção virginal de Jesus no ventre de Maria, o nascimento virginal de Jesus, a ressurreição de Jesus, milagres de Jesus. Negam tudo isso porque querem que o cristianismo faça sentido na mente do homem do século 21. E Jesus disse: vocês não estão entendendo. Um homem não pode se animar com o fato de, por exemplo, como faziam os essênios, largar tudo, largar a vida, largar o trabalho, alguns até a família, largar tudo e ir para um deserto, viver se autoflagelando, achando que assim estão mais próximos de Deus. Jesus diz: não é assim. E nenhum cristão pode se animar porque ele é muito mais engajado com ativismo social, com viés ideológico, do que com cristianismo. Jesus diz: quem pensa dessas maneiras errou o alvo. Essas não são as coisas que Jesus está procurando ou veio ensinar para nós. Todas essas coisas, gente, têm um fundo de verdade, como eu já disse. Há valor na tradição, como os fariseus defendiam. Há valor na aplicação contemporânea da Bíblia, como os essênios tentavam. Há valor em algum tipo de abstinência, como os essênios faziam. Há valor em algum tipo de envolvimento cristão na sociedade. Ninguém nega isso, mas quando você eleva isso à última potência, você cria uma religião que não é a de Jesus. Porque Jesus faz o homem voltar para dentro de si mesmo, não para acontecer como disse o rabino que eu citei para vocês. Não para a gente ter um encontro com a gente mesmo, mas para a gente ter um encontro com um Cristo que nos salva de nós mesmos. Foi isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:15. O cristianismo, Cristo, a cruz de Jesus nos salva de nós mesmos. Mas o mundo em que nós vivemos, e inclusive batistas, eu tenho ouvido algumas mensagens, e é de entristecer, a gente vê as pessoas dizendo que a redenção está em si, em você encontrar algum tipo de autoajuda, de força interior. E aí no máximo eles usam o Espírito de Deus como aquele que vem te empoderar um pouquinho para você fazer. Esse povo não entendeu a mensagem do cristianismo. O cristianismo nos salva de todos os ídolos que estão no nosso coração. Se tem um lugar de onde nós temos que correr dele e não correr para ele, é o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. A viagem não é para dentro de mim, a viagem é para Cristo e trazer Cristo para mim. A salvação não está em mim, a salvação não está na tradição, a salvação não está no engajamento, a salvação não está no abandono da sociedade, a salvação está em Cristo. Em 1 Samuel 16:7, Deus afirmou o que a gente está dizendo. Deus diz assim, Samuel disse assim: o Senhor vê o coração. Provérbios 4:23, lê assim: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus coloca toda a questão do homem no problema do coração do homem. Então seria maravilhoso se a gente cuidasse do nosso coração espiritual, do mesmo modo que a gente, por exemplo, tem visto as pessoas cuidarem da saúde física. Óbvio, a maioria de nós precisaria sim de uma boa reeducação alimentar e de uma excelente prática esportiva para a saúde do corpo. Muitos de nós têm tratado o corpo com desprezo, têm pecado contra Deus, fazendo mau uso do corpo. Mas por outro lado, a gente vê
uma neurose, onde as academias das grandes cidades se tornaram em verdadeiros templos religiosos, onde se vai para adorar o próprio corpo. Nada contra academias. Eu pago um plano mensal e de vez em quando uso. Nada contra academias. O problema não é esse. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: da mesma forma que hoje tem havido essa grande preocupação com a saúde do corpo, o crente tem que se preocupar com a saúde do coração. E a maneira de se curar o coração é deixar Jesus penetrar na gente através das palavras dele. E quando ele diz, a palavra diz que é melhor guardar o coração, a Bíblia está se referindo ao coração espiritual. E em hebraico, inclui o centro de todo o conhecimento de Deus e de nós mesmos. Olha como a tradução de um homem chamado Charles Williams, de Lucas, olha como ele colocou de forma interessante, Lucas 11, 39 a 41. Lucas 11, 39 a 41. Vós, fariseus, tendes o hábito de limpar o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de ganância, perversidade, insensatos. Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior. Antes, consagrai de uma vez por todas o vosso interior, e tudo vos será limpo. E aí vem as bem-aventuranças. Olha o que Jesus diz, vamos terminar lendo de novo, porque hoje o que eu queria que você guardasse é isso. Quando Jesus nos ensina essas bem-aventuranças, na verdade Ele está fazendo a gente olhar para o nosso coração e ver se no nosso coração existe esse tipo de sentimento que Ele descreve aqui, esse tipo de anseio, esse tipo de desejo, esse tipo de projeto, essa maneira de ver a vida. É isso que Jesus quer que a gente entenda. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Veja, nada aqui acontece fora do nosso coração. A pobreza de que Jesus está falando é em espírito. Porque tem muita gente pobre materialmente com um ego do tamanho do universo. O problema é o coração que não chora, Jesus está dizendo. O problema é o coração que não é manso. O problema é o coração que não se importa com a falta de justiça de Deus. O problema é o coração que não tem nenhuma misericórdia. O problema é o coração que não é pacificado e nunca está pronto para pacificar. O problema é o coração que quando sofre algum tipo de insulto, quer responder com a mesma medida ou ainda maior. Jesus está nos ensinando que a salvação do homem não está na tradição, não está em ele ser moderninho, não está nele fugir de tudo, não está nele se engajar com alguma causa social nobre. A salvação é Cristo penetrando em nós, pelo Espírito, transformando-nos, salvando-nos, colocando em nós um novo sentimento, uma nova vontade, uma nova maneira de ver a vida. Novas atitudes, novas motivações, novas alegrias, novas perspectivas bíblicas e genuínas. Que Deus nos abençoe e nos ensine isso.
Porque o que Jesus está dizendo aqui, gente, é radical, inclusive no contexto religioso em que a gente vive hoje. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos, ore e peça a Deus que te encha de graça no sentido de você viver esse projeto das bem-aventuranças. De você ser pobre em espírito, você ser manso, você ter fome e sede de justiça, você ser misericordioso, limpo de coração, pacificador, alegre por sofrer a injustiça por causa do nome de Jesus. Ore e peça a graça de Deus. Gaste uns instantes orando agora.